A paz do Senhor a todos aí que estão na escuta de mais uma oração em palavra. Desde já eu quero agradecer a todos aí em nome de Jesus que nos acompanham, né? Todo meio-dia estamos aqui em nome de Jesus para falar algo da parte do Senhor, algo que o Senhor tem colocado em nosso coração, e eu quero crer em nome de Jesus Cristo que a palavra do Senhor que adentra o teu coração, ela faz morada, ela transforma a vida, ela divide a alma e o espírito, e ela discerne os pensamentos e a intenção do coração daquele que a ouve, e que possamos, como eu sempre digo, que possamos não ser apenas ouvintes, mas sim também cumpridores da palavra. Eu quero crer em nome de Jesus que a bênção de Deus está sobre a tua vida, e desde já, querido, eu quero em nome de Jesus te convidar a ficar comigo aqui até o final dessa live em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, vamos orar, meus amados, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por cada vida que o Senhor tem colocado, Senhor Deus, aí na frente, Pai querido, dessa live. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, abençoa de uma forma tremenda esta pessoa, Senhor, este homem, esta mulher, meu Pai, abençoa ela. Guarda, protege, Senhor Deus, em nome de Jesus, estas vidas, Senhor. E também te peço, Pai, toma toda a mente e coração cativo a Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles possam, Senhor Deus, estar ligados na palavra. Não permita que nada tire a atenção deles, Senhor. E que possamos, meu Pai, aprender juntos, Senhor, com a palavra. Que aquilo a qual o Senhor tem para transmitir hoje, Senhor, que fale comigo, fale com aqueles que estão nos ouvindo agora e nos vendo através desta live. Tira-me da tua aljava, Senhor, como uma flecha, que eu possa atingir o alvo, o objetivo, Senhor, a qual tu tem me colocado para estarmos aqui, Senhor, falando da tua palavra. Senhor, o importante é que toda honra e toda glória seja dada a ti, Senhor. Que eu diminua e tu cresça. Faz de mim, Senhor Deus, de acordo com o teu querer e a tua vontade. Usa pela tua infinita misericórdia mais uma vez este vaso de barro. Senhor, abençoa meus irmãos em nome de Jesus Cristo, todos aqueles que vão estar agora nesse momento ouvindo esta live, Senhor. Eu te peço em nome de Jesus, fala conosco, meu Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Pegue a sua Bíblia, querido, em nome de Jesus. Pegue a sua Bíblia e abra a sua Bíblia comigo no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, capítulo de número 8. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Eclesiastes, capítulo de número 8. Amém? Eclesiastes, capítulo de número 8, está escrito assim: quem é como o sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo, faz sua face brilhar e pode alcançar o favor do rei. Este é meu conselho: obedece às ordens do rei, pois fizeste um juramento de lealdade na presença de Deus. Não te apresses em deixar a companhia do rei, nem te coloques em má situação apoiando coisa errada, considerando que o rei faz o que bem lhe aprouver. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos, e ninguém tem o direito de questionar o rei. O que está fazendo o rei? Assim, quem sabe obedecer às suas ordens não sofrerá punição, porquanto o coração sábio compreenderá a melhor hora e a maneira certa de agir. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para responder a cada situação. Entretanto, o sofrimento sobre o ser humano acontece
porque ele se precipita. Amém? Glorificado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Santo Deus de Israel. Irmãos, a palavra que o Senhor colocou em meu coração hoje, e eu quero crer em nome de Jesus Cristo que há de nos edificar, é uma palavra que fala sobre o conhecimento em parte de Deus, a obediência à sua palavra, a ter atitudes de uma pessoa sábia, não se precipitando e compreendendo que existe o momento certo e a hora certa de você agir. Primeiro de tudo, quando eu olho para Salomão, neste livro, eu vejo Salomão falando com uma sabedoria em dois termos. Que termos são esses, pastor? A Bíblia nos mostra que quando o rei Davi falou que Salomão iria assumir o seu trono, Salomão assumiu o trono do Senhor, assumiu o trono do seu pai Davi, e ao sentar naquele trono ele sentiu o peso da responsabilidade. E ao sentir o peso da responsabilidade, Salomão orou a Deus. E depois de uma longa oração, de uma longa conversa com Deus, a Bíblia diz que Deus se revela a Salomão e diz: Salomão, pede o que tu queres. Me pede o que tu queres que eu te darei. E o que mais me impressiona é que Salomão não pediu a derrota dos seus inimigos. Salomão não pediu mais ouro. Salomão não pediu que os seus sonhos fossem realizados. Salomão não pensou em si. Ele não pensou em si próprio. Salomão pensou no bem de toda Israel. E sabendo da responsabilidade que estava sobre os seus ombros, Salomão abriu a boca e disse: Senhor, eu te peço sabedoria para poder conduzir o teu povo. E só ouvindo, lendo essa palavra e compreendendo o que Salomão fez, nós já podemos passar um bom tempo aí, queridos, falando um pouco da palavra, falando um pouco daquilo que Deus tem nos ensinado. Por quê, pastor? Porque Salomão pediu sabedoria, pediu discernimento para que ele pudesse conduzir o seu povo bem, para que ele pudesse ter sabedoria nas suas palavras e atitudes. Quantos de nós, irmãos, às vezes não nos arrependemos de atitudes erradas que tomamos, de decisões erradas que tomamos, de situações que nós poderíamos ter evitado, mas infelizmente por falta de sabedoria nós acabamos fazendo as coisas erradas, acabamos fazendo coisas que não devíamos. E tudo isso, querido, seria resolvido, ou seria, digamos assim, evitado, se eu e você tivéssemos orado a Deus, consultado a Deus. Daí você percebe a importância de você sempre ter uma comunhão com Deus em relação àquilo que você vai fazer na sua vida. Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz, irmãos, que todo ser humano, ele deve, isso é um dever, não é obrigação, mas é um dever de todo ser humano apresentar os seus desejos a Deus. Por quê? Porque todo ser humano nasce, todo ser humano foi feito com a capacidade de sonhar. Todo ser humano foi feito com a capacidade de planejar. Eu tenho um sonho de alcançar isso. Eu planejo alcançar isso. Eu desejo alcançar isso. Isso não é ruim, irmão. Isso é bom. Só que o que é ruim é você fazer isso
sem direção. É você fazer isso sem direcionamento. É você fazer isso sem a mão do Todo-Poderoso cobrindo você e sem você estar na direção apontada pelo Senhor. Isso é perigoso. Por isso que o mesmo Salomão que fala sobre este versículo que eu li, diz que em Provérbios 16:1, diz que o teu coração ele faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. E o que isso me alegra muito é que quando o ser humano tem planos, sonhos, desejos e projetos, Deus está dizendo: apresenta esses planos a mim, porque eu te dei a capacidade de escolha, mas eu quero que você faça a escolha certa, a escolha que não vai te prejudicar, a escolha que não vai te levar por um caminho ao qual você vai se arrepender, a escolha que não vai trazer consequências para a tua vida. Porque a Bíblia diz que Deus ele sabe os pensamentos que tem sobre mim, sobre você, e ele sabe que aquilo a qual ele deseja para mim e para você são pensamentos de paz, pensamentos de amor. Jeremias 29:11 diz isso, para te entregar o fim, para te dar aquilo que realmente você deseja, aquilo que você espera, aquilo que você almeja em seu coração. Esse é o desejo de Deus. Então ele pede, ele diz: olha, meu filho, fala para o meu povo que os planos deles eu ouço, os planos deles eu vejo, mas eu queria muito que eles apresentassem esses planos a mim, porque ao apresentar esses planos a mim, eu direciono eles por um caminho certo. E muitas vezes eu e você não apresentamos os nossos caminhos a Deus, porque não aceitamos até mesmo às vezes os caminhos que Deus traça para nós. Por exemplo, vou dar um exemplo. Quando o povo saiu do Egito, o povo saiu do Egito com uma promessa. Eles iriam para onde? Para a terra de Canaã. Uma terra maravilhosa, uma terra que emana leite e mel. Só que para chegar até essa terra, eles tiveram que passar pelo deserto. E não foi só isso. Depois que eles conseguiram passar pelo deserto, lá dentro de Canaã tinham outras pessoas morando lá na terra que Deus deu a eles. E você está pensando que eles chegaram lá e disse: a gente é o dono da terra, por favor, se retire, por favor. Não foi assim não. Eles tiveram que lutar. Eles tiveram que confiar em Deus, que Deus entregaria aquela terra para eles. E eles lutando, a própria Bíblia diz que eles lutavam contra gigantes, lutavam contra povos até às vezes mais numerosos que eles. Aí você pergunta: pastor, então como é que eles venciam? Eles venciam porque estavam na direção de Deus. Eles venciam porque estavam na vontade de Deus. Eles venciam porque apresentavam as suas lutas, as suas batalhas, os seus caminhos, a sua caminhada a Deus. Você quer vencer, irmão? Apresenta a tua caminhada a Deus. Você quer vitória? Apresenta aquilo que tu vai fazer a Deus. Você quer que Deus... você quer conseguir aquilo que tanto você almeja? Pegue os teus sonhos e desejos e coloque na mão de Deus. Por isso aquele povo conseguia vitória. E aí o que acontece? A gente percebe que através dessa atitude de entregar tudo que acontece, de entregar na mão de Deus, você percebe que acontece vitória. Você percebe que é o melhor a se fazer. Você percebe que é bênção. E eu quero crer, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, que é isso que Deus tem pedido de nós. Confia em mim. Salmo 37, verso 5, diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você dá a Ele o direcionamento da tua vida, você está colocando tudo
Você está colocando sua vida nas mãos de Deus, nas mãos daquele que pode todas as coisas, nas mãos daquele que diz que para ele nada é impossível. Só que existe um detalhe. O conhecimento de Deus, saber quem é Deus, é isso que Salomão pergunta no primeiro versículo. Ele diz assim: quem é sábio? Quem é como sábio? Quem sabe interpretar os acontecimentos? A sabedoria de uma pessoa muda o seu semblante carrancudo. No caso, o seu semblante triste, o seu semblante raivoso. Faz brilhar e pode até alcançar o favor do rei. O conhecimento de Deus muda a sua história. O conhecimento de Deus traz uma libertação na tua mente, de uma forma que você passa a compreender mais algumas coisas que eu e você, como seres humanos carnais, não entendemos. Entenda uma coisa, a Bíblia diz que as coisas carnais se discernem na carne, mas as coisas espirituais se discernem no espírito. E existem certas situações que elas são discernidas no espírito. Se você não tiver conhecimento do Espírito Santo e intimidade com ele, não tem como você discernir essas coisas, porque elas são discernidas através do Espírito. E Salomão está nos incentivando, dizendo assim: olha, conheça, adquira conhecimento do rei, para que você possa alcançar o favor dele. Através do conhecimento do rei, através do conhecimento de Deus, você alcança, querido, favor do rei. Você alcança intimidade. Você alcança aliança, vínculo, proximidade. E Salomão, ao entender que ele precisava disso, ele pediu do Senhor: Senhor, eu preciso de sabedoria, porque a responsabilidade que o Senhor colocou nos meus ombros é grande. E eu preciso saber e compreender e entender como conduzir o teu povo. Então imagine comigo. Salomão recebe uma grande bênção. Glória a Deus. Ele foi colocado como rei de Israel. Glória a Deus. Ele pediu sabedoria para poder agir em toda Israel. Saber como liderar, como ser um rei. Compreenda, irmãos. Deus, ele te prepara para que você possa assumir a responsabilidade que ele tem para te entregar. E ele te prepara como? A preparação de Deus, ela vem de um princípio básico: a abertura do teu coração. Deus só precisa disso. Deus só precisa que você abra o seu coração e esteja disposto a aprender. Esteja disposto a receber dele a instrução. Você não faz aquilo que você bem entende, você faz aquilo que Deus instrui você a fazer. Aí você diz assim: mas pastor, eu não vou ter vida. Claro que vai. Você é livre, como eu disse a princípio, você tem um livre-arbítrio. Você vive. Só que com um detalhe: você vive direcionado por Deus. Você vive direcionado pela mão do Todo-Poderoso. E ao ser direcionado, você diz assim: então quer dizer que eu sendo direcionado por Deus, eu vou andar por caminhos abençoados, eu não vou passar por luta. Não, irmão, você está enganado. Existem certos caminhos que serão caminhos que vão trazer ensinamentos para a minha vida e para a tua vida. Ezequiel 14, 23 diz assim: e vós sereis consolados quando virdes os meus feitos nos seus caminhos, e sabereis que eu, vosso Deus, não faço nada em vão. Então tudo que acontece em nosso caminho é pela permissão de Deus, pela vontade dele, para que eu e você venhamos crescer, para que eu e você venhamos ter algo a mais de Deus. E é Deus nos preparando. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel para terminar.
Então ele continua com a mão no barro, amassando, para que possa se tornar um vaso de excelência. E ele diz assim no versículo 2: este é o meu conselho, obedeça às ordens do rei, pois tu fizeste um juramento de lealdade na presença de Deus. O que é isso, irmão? Salomão está nos incentivando a permanecer fiel a Deus. Fiel. E principalmente, ele reforça aqui aquilo que eu sempre falo. Aceitar a Jesus não é emoção. Aceitar a Jesus é decisão. Aceitar a Deus, aceitar o Senhor como o único e suficiente Salvador é decisão. É você tomar uma atitude e dizer: eu quero mudar de vida. Eu não quero ser a mesma pessoa. Eu não quero viver uma vida afastada de Deus. Por que, pastor, se eu falo assim? Porque muitas pessoas estão enganadas, iludidas neste mundo. O mundo é uma prisão que tem as portas abertas, mas é uma prisão de facilidades. É uma prisão onde você não quer renunciar aos teus desejos. É uma prisão onde você não quer renunciar àquilo que te traz um prazer momentâneo. A felicidade do mundo é momentânea, a felicidade do mundo é passageira, a felicidade do mundo ela não é constante. Mas a felicidade que vem de Deus, ela é constante, ela não é passageira e ela traz grandes bênçãos de experiência e de vitória para a minha vida e para a tua. Só que, irmãos, diante de Deus, quando eu digo que o mundo é uma prisão de portas abertas, porque Jesus Cristo, ele abriu essas cadeias. E Jesus te convida a permitir que o Espírito Santo entre dentro do coração e você aceite a Ele. Em João, no capítulo 1, diz bem assim: ele veio para o que era seu, mas os seus não o aceitaram. Mas a todos aqueles que o aceitarem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então o que acontece? Acontece que pessoas estão aprisionadas lá fora. E a escolha de aceitar a Cristo é delas. Ah, mas eu não aceito Jesus porque pastor é tudo bando de pilantra. Ah, porque o pastor da igreja me decepcionou. Ah, porque o irmão fulano me decepcionou. Ah, porque ciclano fez isso, porque Beltrano fez isso, querido. Em nome de Jesus, pare de olhar para o homem. O homem é falho. Você não vai aceitar o homem, você vai aceitar a Jesus. E através dele, ele vai te ensinar a suportar os erros do vosso irmão, assim como ele tem suportado os teus. Porque apontar o dedo para o irmão é fácil, mas lembra dos teus primeiro. Jesus Cristo disse uma coisa interessante na sua pregação, no Sermão da Montanha. Ele disse assim: como tu queres tirar o cisco que está no olho do teu irmão, tendo uma trave no teu? É melhor você tirar a trave que está no teu olho, para depois você ir lá e tirar o cisco do olho do irmão. E o que Jesus está dizendo? Antes de você apontar o dedo para as pessoas, examine-se a si mesmo. E não julgue. Tiago diz que eu e você não podemos julgar. Tiago 4, versículo 11 diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos outros, nem julgue o seu irmão, porque quem julga o seu irmão julga a lei, e você não está acima da lei. O versículo 12 diz assim: porém vós, quem sois para julgar o teu irmão? Ah, pastor, mas a Bíblia diz que a gente deve exortar. Verdade. Exortação
é você trazer ao irmão o conhecimento de suas falhas. Você chega com o irmão e diz assim: meu irmão, olha, isso que você fez é errado. Jesus está te vendo. É errado. Te arrepende dessa atitude que você fez. E vamos orar juntos. Eu e você vamos vencer. Porque assim como você erra, eu erro também. Você está compreendendo isso, querido? Então, em nome de Jesus Cristo, que eu e você possamos compreender justamente isso. Não devemos julgar. Não devemos olhar para os erros dos nossos irmãos. E aí, a porta desta prisão, ela está aberta. É Jesus dizendo: olha, vem, toma uma atitude. Toma uma atitude hoje. Você, tem tanta gente que está me vendo agora e que já foi da igreja, já orou, já clamou, já viveu as suas experiências com Deus, sabe do que eu estou falando e está afastada. Irmão, a porta ainda está aberta. E eu vou te ser sincero, mais dia ou menos dia, cuidado. Porque a Bíblia também diz que nos tempos de Noé eram dados em casamento, faziam festas, faziam todas as coisas. Só que chegou o dia em que Jesus disse para Noé: feche a porta da arca. A porta está aberta. Sabe aquelas virgens que estavam com as lâmpadas acesas? Tinha umas que tinham lâmpadas, até um determinado ponto tinham fogo, mas estavam sem o azeite. E aí, quando tocou a trombeta, essas que não estavam com azeite, elas tiveram que sair da posição. E ao sair da posição, o noivo chegou. E a Bíblia faz questão de dizer: e as noivas entraram junto com o noivo e fechou-se a porta. Preste atenção, irmão, em nome de Jesus. Todo dia você tem a oportunidade de aceitar a Jesus. Não permita que essa porta se feche. Todo dia a porta da graça está aberta diante de você. Não permita que esta porta se feche. Versículo 3 diz assim: não te apresses em deixar a companhia do rei, e nem te coloques em má situação, apoiando causa errada, considerando que o rei faz o que ele bem entende. Sabe o que Deus está falando aqui na boca de Salomão? Ele está dizendo assim, é como se ele estivesse falando o Salmo 1. Ele diz: olha, bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Sabe o que ele está falando? Ele está dizendo assim: não te apresses em deixar a companhia do rei. Sabe quem faz isso? Quem anda na companhia dos escarnecedores, quem se assenta na roda deles, é quem não está na companhia do rei. Ou até mesmo, às vezes, irmão, você acaba tomando uma atitude errada. Irmãos, em nome de Jesus, permaneça na presença do rei. Não te apresses em sair da presença do rei. Se eu fosse puxar esse negócio de não te apresses a sair da presença do rei para o culto, irmão, a gente ia bater em tanta gente, irmão, porque misericórdia. Às vezes o camarada passa uma semana sem ir pro culto, é crente domingueiro, vai só dia de domingo. E quando chega dia de domingo, ainda chega atrasado no culto. O culto começa às 7h30, ele chega às 8h, 8h15, 8h20. Quando dá 9 horas, ele já fica nervoso. Já deu 9 horas, eu quero ir embora. Ó, já deu 9 horas, o culto já devia ter terminado. Esse pastor fala demais. Irmão, eu fico até pensando, eu digo: Senhor,
Engraçado. Eles não te dão prioridade de tempo, mas quando as coisas estão apertadas para o lado deles, eles querem ter prioridade do teu tempo para eles. Você não dá prioridade a Deus, mas no momento em que você está angustiado, você quer que Deus te dê prioridade. Você quer que Deus te coloque no começo da fila e diz, não, vem cá, meu filho, eu quero resolver logo o teu problema. Vem cá. E você não trata Deus como prioridade. Você não fala de Deus como prioridade. Pare para pensar um pouco. Versículo 4. E detalhe, antes de terminar o versículo 3, diz assim: considerando que o rei faz o que ele bem entende. Ei, irmãos, compreenda isso. A vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus, ela é soberana. Eu conheço duas vontades. Se ele tem mais vontades, eu ainda não parei para estudar sobre isso. Eu ouvi um pregador uma vez falando que Deus tinha 5 vontades, alguma coisa assim. Eu não prestei atenção na hora. Mas eu conheço duas. É a vontade permissiva e a vontade soberana. Deus é soberano sobre nossas vidas. Ele faz o que ele bem entende. A Bíblia diz em Isaías 43:13, operando eu, quem impedirá? Em Jó 42:2 diz que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Então Deus é Deus. Aí Deus também tem a sua vontade permissiva. Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida porque você quer, você está pedindo, você está indo para o caminho. Deus permite que isso aconteça. Deus ele diz, meu filho, tu quer? Quero, então vai que é tua, vai, recebe. Tu não quer? Pega. E é justamente por isso que eu te aconselho a apresentar os teus pedidos e desejos a Deus, para que isso não aconteça. Porque Deus, já falei isso em algumas pregações, Deus ele tem aliança com a sua palavra. Salmos 37, verso 4, se não me falha a memória, diz assim: deleita-te no Senhor, ele concederá o desejo do teu coração. Quando ele fala isso, muitas vezes o nosso coração tem um desejo que não é da vontade de Deus, mas aí a gente quer. Senhor, eu quero. E Deus fica falando para ti, não é, mas eu quero. Não é para ti, mas eu quero. Aí tu quer? Deus usa da vontade permissiva. Tu quer, meu filho? Então toma, vai. Recebe aí. Versículo 4. Afinal, os desejos e a palavra do rei são soberanos. Ninguém tem o direito de questionar, dizendo o que está fazendo ao rei. Irmãos, tem muitas situações que acontecem na vida do ser humano que nós não entendemos. Que eu e você não entendemos. E quando acontece algo nesse sentido, a primeira atitude da gente qual é? Senhor, por quê? Por que está acontecendo isso? Por que eu estou passando por isso? E detalhe, tem uns que tem uns que falam assim: Senhor, eu não mereço isso. Eu não mereço. Irmãos, existem coisas que Deus faz e permite e executa na minha vida e na tua vida, que Ele não vai te dizer por quê. Ele não vai responder por quê. Tem coisas que, se você quiser, você pergunta para Ele quando você chegar lá em cima. Senhor, olha, naquele dia, por que tu deixou eu cair assim e escorregar e quebrei o pé? Por que isso? Senhor, por que naquele dia aconteceu isso? O Senhor deixou que acontecesse isso e por que disso? Tu pergunta para Ele quando tu chegar lá em cima. Mas por enquanto, irmão, vai dando glória a Deus. Vai dando glória a Deus. Vai exaltando o nome do Senhor. A Bíblia diz que Abraão foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Tua fé está cambaleando, dá glória a Deus. Pastor, não tem nada em casa, glória a Deus. Pastor, vou cortar minha luz, glória a Deus. Pastor, mas por quê? Eu vi um vídeo, eu não sei se vocês já viram esse vídeo.
Eu vi um vídeo do irmão falando em língua estranha. Ou seja, me perdoe, mas eu vou falar. O irmão não pagou a conta de luz, né? Ele não pagou a conta de luz. E os trabalhadores lá do estado lá dele lá vieram cortar a energia dele. E quando chegaram para cortar a energia deles, aparentemente, eu vou colocar entre aspas, o irmão foi tomado ali e começou a profetizar morte para a vida deles. Dizendo: varão não toca no ungido de Deus. E você percebe, irmão, em nome de Jesus, porque quem tem discernimento espiritual percebe que existem coisas que misericórdia. Você acha que Deus vai compactuar com algo inadimplente, irmão? É que nem, irmão, Senhor, eu estou orando por um carro, meu Pai. Eu vou falar, Jesus, me ajuda. Eu estou orando por um carro, Senhor, me dá um carro em nome de Jesus. Tu acha que Deus vai te dar um carro sem tu tirar a carteira antes? Tu acha que Deus vai te dar alguma coisa para te ser inadimplente? Para te cair numa blitz aí? Aí o guarda perguntar: cadê tua carteira? Ainda não tirei. Tu acha que Deus vai fazer isso para ti, irmão? Hã? Ah, é bênção. É bênção? É bênção tu tirar a carteira antes. É tu chegar assim: Senhor, tá aqui, Senhor, tá aqui a carteira, pode enviar o carro. Eu quero é ver se Deus não te abençoa. Se tem promessa para isso, Ele te abençoa. Agora o irmão não pagou as contas, vieram cortar. Deus é justiça, irmão. Existem situações aonde Deus verdadeiramente não permite que isso aconteça, ou que Ele mesmo pague. Acontece alguma coisa? Existe. Eu tenho fé para isso. Nós temos aí testemunhos de irmãos que tiveram o seu nome um ano de contas. Eles tiveram um ano. Eles passaram um ano sem pagar conta. E a empresa responsável não foi lá na casa deles. Deus os abençoou. E detalhe, olha só a situação. Eles passaram um ano sem pagar energia. Só que o desejo deles, no coração deles, era de pagar. Eles não faziam isso porque eram inadimplentes. O desejo deles era de pagar. Passou-se um ano e ninguém foi cortar lá. Até que um dia Deus derramou uma bênção tão grande sobre a vida deles, que eles disseram no coração: poxa, vamos pagar as contas. Vamos pagar as contas. Eles ligaram para lá. Quando eles ligaram para lá, a moça de lá, que é responsável, disse para eles, mas eles disseram: moça, a gente queria pagar a nossa conta, que a gente está um ano inadimplente com vocês. Eu queria que você me desse o valor que a gente está devendo. A mulher lá disse assim: olha, eu examinei aqui o registro de vocês não estão devendo nada não. Então eu creio que Deus pode fazer isso. Como inúmeras pessoas aí têm também testemunho de que não tinha nada na conta, da conta deles, e Deus veio com a sua misericórdia, Deus apareceu dinheiro. Então eu tenho fé para isso, irmão, eu creio. Ai de mim se não crer. A Bíblia diz que todas as coisas, tudo é possível ao que crê. Só que também Deus é justo. Acontecem coisas na minha vida que não é culpa de Deus não, irmão, é culpa sua. É porque você toma atitudes erradas. É porque você faz o que não devia. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos assumir mais a culpa e parar de colocar a culpa nos outros. Versículo de número 5. Quem sabe obedecer às suas ordens não sofrerá punição. Olha aí. Se está em obediência, está na bênção. Agora, se faz coisa errada, vai colher aquilo que plantou. Não sofrerá punição alguma. Porquanto o coração sábio compreende a melhor hora de se agir. Olha o que Salomão está falando. Irmãos, existem situações que nós temos que ter sabedoria. Sabedoria como? Sabedoria em agir em certas situações.
E para esse tipo de sabedoria acontecer em nossas vidas, eu e você deveríamos pedir, sabe o quê? Domínio próprio. Domínio próprio. Peça de Deus esse domínio próprio. É muito importante. Versículo 6. Pois há uma hora certa e também uma atitude adequada para cada situação. Entretanto, o sofrimento do ser humano... Olha só essa última parte aqui. Entretanto, o sofrimento do ser humano faz ele precipitar-se. Pastor, você não sabe o que eu estou passando. Verdade. Eu sei que está doendo, irmão, mas em nome de Jesus, não te precipita. Em nome de Jesus. Pastor, está difícil a situação, vou ter que vender minha casa. Não vende, crê. Pastor, a situação está difícil, eu vou ter que vender meu carro. Não vende, crê. Pastor, a situação está difícil, eu vou ter que sair do emprego, eu vou ter que largar porque eu não estou conseguindo. Não faz isso. Acredita em Deus. Peça a direção dele. Pastor, não estou aguentando mais, pastor, vou largar meu casamento. Não larga. Pastor, não estou aguentando mais. Que ela se vire, para com isso, não largue. Não tome atitudes precipitadas. Pastor, eu vou sair da igreja. Os irmãos são tudo falso, um bando de falso, eu não gosto desse pessoal. Em nome de Jesus, não vai para canto nenhum, fica aonde tu tá. Não tome atitudes precipitadas. Ore a Deus. Peça a direção dele. Deus vai te direcionar. E eu creio que aquilo que ele tem preparado para a tua vida, a medida é muito maior do que você pensa ou imagina. Deus tem uma bênção para a tua casa, para a tua família, para o teu ministério. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo, por ter falado conosco. Abençoa poderosamente, Pai, a cada vida, em nome de Jesus. Senhor, abençoa a família, abençoa o ministério dessas pessoas. Guarda cada uma delas, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Nos ensina não apenas a ser ouvintes, como já disse a princípio, mas praticantes da tua palavra. Eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra e toda a glória seja para Ele. Amém? Então amanhã estaremos de volta, em nome de Jesus, com mais uma oração em palavra, ao meio-dia. Vai lá no YouTube, né, no meu canal, Weber Souza. Onde eu tô com uma blusa vermelha e com a Bíblia na mão. Tem lá no Face, já postei um monte de coisa do YouTube. Se inscreve lá no canal, tem mais de 25 mensagens como esta lá para você ver. Tem louvores, tem nós louvando para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Tem nós ministrando na igreja. E tem muita oração em palavra lá para você, em nome de Jesus Cristo, aprender junto conosco, em nome de Jesus, mais sobre o reino de Deus. Amém? Até amanhã, que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém, meu irmão?